Qual é a diferença entre um louco e um gênio? O louco pode falar muitas coisas e o gênio sabe muito bem aquilo que quer. Para mim, a diferença entre o louco e o gênio é o resultado. Eh, Todo empreendedor de sucesso de verdade, Um louco. algum dia já foi olhado como um maluco, Yeah. como um louco. Eu que estou aqui a falar contigo, amigos mais próximos possíveis, me chamaram de maluco várias e várias vezes. Quando eu decidi escrever o primeiro livro, as pessoas mais próximas, aqueles que você chama melhores amigos, a rirem-se, maluco, louco. Tá a ver? E hoje é um produto que em 3 meses já me deu mais de 12 milhões de kwanzas. Deixei de ser louco, passei a ser um gênio. Estás a ver? Esta é a questão. Você, para sair de louco para gênio, tens que, no meio deste caminho, se tornar um vencedor. E o que é que, antes de você ser um gênio, tem que ser primeiro um vencedor. E o que é um vencedor? É apenas alguém que tentou mais uma vez. Caiu 10 vezes, levantou 11. Estás a ver? Porque sempre que ele levantar, não importa, ele pode cair 100 vezes, levantar 101. É só alguém que tentou mais uma vez. Estás a ver? E naquela vez em que ele levantar e der certo, ele passa a ser gênio porque os resultados vão falar por si. Então, daí, quando você se torna um gênio, as pessoas é que começam a vir atrás de ti. Claro. Querendo usufruir daquilo que você conseguiu sozinho. Ou seja, nós não devemos, no processo, desde a ideia, desde a criação ou a base, até começarem a pingar os primeiros resultados, a minha opinião é não contar com ninguém, não buscar ajuda de ninguém. É autoajudar-se. Para quando começares a chegar nas pessoas, em vez de ajuda serem parcerias, tanto você a ir buscar ou as pessoas a virem te propor. Devem ser parcerias. Estás a ver? E quando você é gênio, ou quando te tornas gênio, tu já és uma autoridade sobre aquilo que empregas. Estás a ver? E vais conseguir sempre as melhores negociações, conseguir escalar e conseguir impulsionamento para as tuas ideias. Agora, durante o processo, não adianta, tu criaste a ideia do teu canal, a ideia é só tua e chamar o William, por exemplo. Meu Deus, perdão, é Marcos. E chamar o Marcos e querer lhe incutir a tua ideia. Vamos fazer isso, vai dar certo. Há coisas há imagens que só vão passar na tua cabeça. Claro. Por mais que ele de primeira vai cair na mesma emoção, mas se ele não for tão louco quanto tu, não vai aguentar a tua pedalada. Aos poucos vai se afastando e você vai cair, ou vai voltar para o mesmo ponto, sozinho. Então, para não perder esse tempo, fica sozinho até ter os teus primeiros resultados. E as coisas depois vêm naturalmente. Eu fico feliz por ter amigos e parceiros que realmente também são tão loucos quanto eu. Estás de E parabéns. que eu acho que a loucura deles é maior que a minha. Ou será que eu sou mais louco? Porque eu durmo, acordo com uma ideia e começo a atazanar os meus amigos e não paro. Qual achas que é o papel do network ou o papel que o network desempenha no sucesso financeiro? Total. O network te leva a níveis que você já sonhou, mas não espera. Não sei se percebeste. O network é tudo. Vamos recuar. Você, para chegar ao ponto de começar a ter network, já tens que ser alguém que apresenta resultados. Claro. Porque se não tiveres isso, é um pedido de ajuda que você vai estar lá a fazer. Claro. Certo? Para teres bom network, não tem que necessariamente teres dinheiro para oferecer, para fechar parcerias ou para comprar e sei lá, não precisa disso. Você só tem que ter algo a oferecer. O que tu agregas. Exatamente. Tens de ter algo para dar. Tens que despertar interesse nas pessoas. Estás a ver? Porém, o network, em qualquer parte do mundo, um bom network bem feito deixa qualquer pessoa rica. Qualquer pessoa rica.
Eu pago. Tu pagas por networking? Não, Tu nunca pagaste? não. Não? Por exemplo, não sei, se alguma referência, eu alguma ainda referência internacional, pagaria, tu assim, pagarias? pagaria. Ok. Vai lá, cita-me um brasileiro, por exemplo, que você segue, inspira-te. João Paulo Leno, João Paulo Lennon, não conheço. eh, Tu já pagaste workshops, palestras já. de angolanos? De angolanos, sim. Já, né? Aquilo é networking que tu pagas, Sim, sim. tá vendo? Indiretamente. Porque o networking é conexões. Embora que alguns foram feitos de convites, né? Alguns são convites, mas os convites são resultados daquilo que tu agregas para aquela pessoa que te chamou. Exato. Caras entram com convite VIP e tudo mais. E aquilo é resultado daquilo que você pode passar de informação para aquela pessoa e você ganhar em termos de resultados. E é interessante. É o que tu disseste. Para as pessoas que não conhecem muito bem aquilo que tu fazes, tu vais precisar demonstrar. E para tu teres acesso, tu vais precisar pagar o preço. Tu pagas e o benefício é aquilo que as pessoas vão colher ao te ver presente. E é o que mais ou menos aconteceu. Existem sim workshops ou outras atividades que a gente paga para estar ali para colher uma determinada informação que seja útil. E quando tu começas a abordar sobre uma determinada questão, as pessoas veem, uau, este cara também tem uma informação útil, e os próximos convites já são dados assim de forma aleatória. Vou dar um exemplo. Eu esqueço-me do nome dele agora, mas é um dos poucos brasileiros no auge ou no centro administrativo da empresa Meta. Tá a ver? Ele, durante a vida toda, trabalhou para juntar R$1 milhão. Durante a vida toda não posso afirmar isso. Não sei quanto tempo ele trabalhou para juntar R$1 milhão. E ninguém sabia que ele estava a fazer aquilo. É aquela pessoa sempre que não tem dinheiro, não tem. Quando ele conseguiu juntar R$1 milhão, ele falou para a família, falou para a mulher, para os pais e etc. Olha, tem R$1 milhão. Todo mundo, estamos ricos, estamos bem, né? Parabéns, é a melhor pessoa do mundo e etc. Mas ele afinal juntou este dinheiro todo para pagar um bilhete, um ingresso, ir para os Estados Unidos, para um workshop, para uma conferência, tomar um café, uma água, passar ali 4, 5 horas e pronto, ia todo aquele dinheiro, tá vendo? A estadia, todo o dinheiro ia, basava. E ele fez isso. Quando já não tinha R$1 milhão de kwanzas, voltou, ele esteve ali naquela conferência, naquela sala, falou o que tinha para falar, ele só quis falar alguma coisa, tá a ver? Voltou, já não tinha R$1 milhão, a família obviamente deu-lhe as costas, a mulher deixou porque é maluco, é louco e etc, etc. E ele continuou a vida dele, tranquilo. 1 ano e 6 meses depois ele recebeu uma ligação dos Estados Unidos, um novo convite. Essa pessoa hoje, pronto, até o momento em que falo, né, é o vice-diretor de marketing da Meta, milionário. Estás a perceber? O poder do networking, ou seja, a gente, quando necessário, deve pagar para ter links, para ter conexões. Isso não é errado. Porque eu tenho uma empresa que pode atender diversas outras empresas e me aparece uma conferência no ramo, setor petrolífero, por exemplo, que empresas petrolíferas dão sempre contratos de múltiplos dígitos. Não importa o quanto eu irei pagar, mas eu vou pagar para estar ali. Estando ali dentro, eu vou falar com pessoas que têm o poder de fechar esses contratos comigo. Tá a ver? Então, o networking é algo que quando é bem feito, bem aproveitado, Traz resultados sustentáveis. traz resultados completamente.